Quando a gente fala de planejamento do ano, a gente precisa entender que a gente está falando de algo muito maior, que é a nossa vida. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre planejamento do ano, o porquê que é importante a gente planejar o nosso ano. Estamos aí no mês de dezembro, então a gente tem 30 dias pela frente para a gente definir algumas coisas para o nosso próximo ano, a gente pensar o que a gente fez esse ano que foi bom, também pensar e refletir sobre o que a gente fez que não foi tão legal. Então, eu trouxe esse vídeo aqui, esse tema, na verdade, porque muitas pessoas têm dificuldade de alcançar metas e objetivos. Então, como eu tenho essa reclamação constante no meu Instagram, constante nos meus mentorados, nos meus clientes e tudo, Polly, não consigo, quando eles começam a entrar na minha mentoria ou consultoria, não consigo planejar meu ano, não consigo organizar minha rotina, eu resolvi trazer para cá o porquê que você deve planejar o seu ano, porquê que você deve organizar o seu ano de 2025 ou todos os anos à frente que vier. Quando a gente fala de planejamento do ano, a gente precisa entender que a gente está falando de algo muito maior, que é a nossa vida. O planejamento do ano, ele é só um pedacinho do planejamento da nossa vida. E dentro desse planejamento do ano, a gente pode colocar já algumas metas para daqui 5, 10, 20 anos e que a gente traçando esse plano para esses próximos anos à frente, a gente vai no ano de 2025 colocar hábitos e comportamentos que vão fazer com que a gente consiga alcançar essas metas e objetivos para ao longo desse ano, próximo que vem, e também alcançar os objetivos que a gente quer a médio e longo prazo, ou seja, de 5, 10, 20 anos. E por que a gente deve fazer esse planejamento? Porque o nosso cérebro ele gosta de previsibilidade. A gente tem um ano planejado, nos traz previsibilidade do que a gente precisa fazer em cada trimestre, em cada semestre, em cada 15 dias, a cada dia da semana e a cada mês. Porque muitas vezes a gente coloca os objetivos, as nossas metas no papel no final do ano, a gente pega um caderno, um tablet, celular, que seja, e escreve, quero emagrecer 10 quilos, quero juntar 3 mil reais, quero fazer mais viagens. Tudo isso a gente coloca no papel, só que fica esquecido no campo ali, em algum papelzinho. Às vezes você colocou no papel, nem lembra de colocou esse papel. Às vezes você nem lembra onde colocou dentro do seu celular. E aquilo fica esquecido. E aí acaba você não conseguindo cumprir essas metas e objetivos. Então, o planejamento do ano vai te trazer uma visão do que você precisa fazer ao longo desse ano, vai te trazer muito mais leveza nos seus dias e muito mais entendimento de como você pode criar a sua rotina ali no dia a dia. Eu sei que é um macro a gente falar sobre planejamento do ano e eu entendo que talvez assuste muitas pessoas, porque você deve imaginar, mas eu não consigo projetar minha vida ao longo de 365 dias. Eu entendo isso, mas você vai começar primeiro por um macro, fazendo uma lista grande do que você quer alcançar ao longo desse ano de 2025 e depois a gente vai afunilando isso. Então, o planejamento ele funciona como um funil. Você primeiro faz uma lista de grandes coisas que você quer, para depois a gente colocar nos trimestres, a gente colocar no semestre, colocar ali em 15 dias, no mês, na semana, para depois no dia. Então, por mais que assuste, o primeiro passo que você tem que entender e tem que fazer é colocar suas metas em algum lugar que seja visível, porque o que não é visto não é lembrado, Assim como eu falo sobre o guarda-roupa, sobre a casa, que a gente às vezes guarda coisas no lugar onde a gente não consegue ver e a gente não usa nunca, a mesma coisa para o planejamento do ano. Se a gente não coloca ele no lugar que seja visível, onde a gente possa toda semana olhar e lembrar o que a gente precisa e tem como meta no ano, a gente vai esquecer. Um outro ponto importante de ser lembrado quando a gente fala sobre realização de um planejamento do ano é que a base desse planejamento é o autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa entender o que você quer para o seu ano, para a sua vida, para você conseguir montar ali uma base e uma boa realização de um plano para o ano. Não adianta você colocar coisas que você quer fazer, mas você não tem certeza se é aquilo que você quer alcançar. Então você precisa ter ali muito fixo, o que é que você quer alcançar, a clareza dos seus objetivos, o entendimento do que você quer para a sua vida. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu tenho 32 anos e eu quero ser uma senhora de 60 anos mais, com uma boa saúde, uma boa funcionalidade do meu corpo. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito clara na minha vida.
Então, tudo que eu escrevo, né, nos planejamentos do meu ano, ali, as mudanças que eu quero fazer, os desejos que eu tenho, tem relação com esse objetivo na minha vida. E tudo que eu fizer de atividade ao longo da minha semana, dos meses e trimestres do meu ano, vai ter que ter hábitos e comportamentos que sejam voltados para esse objetivo que eu quero lá na frente, daqui a 60 anos e 65 anos, quando eu tiver, né, daqui a 30 e poucos anos. Então, é algo que eu quero muito, eu tenho muita clareza do que eu quero. Então, você tem que parar para pensar e montar aí dentro da sua lista, do seu cronograma, criar alguma coisa imaginária que você viu alguém falando e vai colocar na sua lista. Você tem que realmente ter clareza desse objetivo e desejar isso. E o autoconhecimento, ele vai te ajudar. Fazer exercícios de autoconhecimento te ajuda a entender, né, o que você quer. Uma das coisas que eu gosto muito é fazer uma reflexão de coisas que eu fiz nesse ano que eu gostei, coisas que nesse ano eu fiz, também não gostei, eu quero deixar esse ano. Essa semana eu estava falando até com minha psicóloga sobre isso, eu falei, olha, eu quero deixar esse hábito que eu tenho ruim aqui em 2024, não quero voltar, não chegar em 2025 mais um ano com esse hábito, com esse comportamento, na verdade, não é nenhum hábito, porque para mim mudar um comportamento é muito mais difícil do que mudar um hábito. Então, você ter essa clareza mesmo do que você quer te ajuda muito no planejamento do seu ano e é um passo extremamente importante do porquê que você deve se planejar. E fazer esses exercícios reflexivos, principalmente agora no final do ano, te ajuda muito nesse entendimento de você conseguir visualizar, saber quem você é, saber o que você gosta, saber o que você quer. E eu quero trazer para você também o que acontece quando você não tem o hábito de fazer planejamentos. Até listei algumas coisas aqui, que uma delas é você não conseguir fazer coisas que quer e se arrepender do mau uso do seu tempo. Quantas vezes você já deixou de realizar coisas que você gostaria, mas por você não saber uma boa gestão do seu tempo ali no seu ano, você não conseguiu cumprir isso, né? Não conseguiu colocar isso. Conseguiu, pode até ter colocado isso como meta, mas não conseguiu gerir ali o seu tempo de forma boa, nem o seu ano para você conseguir realizar aquilo. Então, é uma coisa que acontece muito quando você não tem o planejamento do seu ano. Uma outra coisa é você deixar passar algumas oportunidades, né? Quando você tem ali um macro, o seu calendário formado de como você vai fazer o seu ano, você tem noção de atividades que são sazonais, de eventos que acontecem todo ano, no mês, que podem facilitar você estar ali atento às outras oportunidades que vão acontecer e não ficar de olhos vendados, né? Porque você está sempre apagando um incêndio a todo tempo, a todo momento na sua vida. Ficar presa nos problemas do dia a dia sem uma visão mais abrangente. Porque quando você não planeja o seu ano e não planejando o seu ano, possivelmente você não planeja o seu dia, você acaba ficando preso às vezes em resolver uma situação que não era importante para você resolver, não condiz com aquilo, com aquilo que você tem que resolver para alcançar o seu objetivo, mas você está batendo cabeça com aquilo, ao invés de ter todo o entendimento de que aquilo não vai fazer com que você alcance o que você precisa, não é importante muitas vezes naquele momento. E por fim, não saber lidar com imprevistos por falta de pensar nas possibilidades. Esse é assim, maravilhoso, porque quando você tem o seu ano planejado e, consequentemente, os seus meses, você consegue colocar folgas ali na sua agenda para que você consiga ter tempo até mesmo para lidar com imprevistos que eles vão acontecer, né? O planejamento não é uma coisa engessada, não é uma coisa que você não vai mudar nunca. Na verdade, você se planejar é já sabendo que imprevistos eles podem acontecer, eles vão acontecer. Mas é você saber para onde você retornar. É você ter esse planejamento e você saber recalcular a rota quando for necessário, tá? O planejamento do ano é muito importante para você ter essa leveza nos seus dias, você reduzir o seu estresse e você ter muito mais até parceria e tranquilidade dentro dos seus relacionamentos. Eu quis trazer esse vídeo para vocês porque a gente está aí em 2024, finalzinho de 2024 para 2025, para que você possa refletir e planejar o seu ano. E eu vou trazer esse mês de dezembro inteiro conteúdos voltados para o planejamento do ano. Espero que você goste, que você compartilhe, que você aprenda bastante. E eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários quais dúvidas você tem sobre o planejamento do ano, que você já compartilhasse esse vídeo, se ele foi útil para você, e também deixasse o seu like.
E se você não é inscrito, já se inscrever aqui no canal, porque esse ano você vai aprender, esse mês especificamente, a como planejar o seu ano de 2025. Até o próximo vídeo.